Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. Os Trabalhadores do Senhor, o Espírito da Verdade, Paris, 1862. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que trabalharão no campo do Senhor com desinteresse, movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. Porque Ele vai dizer: venham a mim, vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, retardaram a hora da colheita. A tempestade virá sobre eles e serão levados no turbilhão. E, nessa hora, irão clamar: piedade, piedade, Senhor! E Ele lhes dirá: por que me pedem piedade, vocês que não tiveram piedade para com seus irmãos? Que recusaram estender a mão ao fraco e o colocaram em situação ruim em vez de socorrê-lo? Por que me pedem piedade vocês que procuraram a sua recompensa nos gozos terrenos e na satisfação do orgulho próprio? Já receberam a sua gratificação de acordo com a sua vontade. Nada mais devem pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não receberam as recompensas na terra. Deus faz, neste momento, a seleção de seus servidores fiéis, e já assinalou aqueles que só aparentam devotamento, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. Somente aos que não recuaram diante da tarefa é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração da terra pelo Espiritismo. E então, esse ensinamento irá se cumprir. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Bem, amigos, como a gente já sabe, o Espírito da Verdade se trata exatamente da pessoa de Jesus Cristo. E nessa mensagem, ele nos faz um convite, um chamado a trabalhar para Ele, para contribuir com o progresso da humanidade. Tem alguns pontos aqui nesse texto que eu gostaria de comentar com vocês. Então, vamos lá. O primeiro deles é logo aqui no começo, que ele faz esse chamado porque é chegado o tempo em que as promessas serão cumpridas. E ele diz que serão felizes aquelas pessoas que trabalharem em prol dos outros, em prol dos seus semelhantes, que levarem a mensagem de Cristo a essas pessoas, que procurarem passar os conhecimentos da doutrina espírita, por exemplo, que nada mais é do que a confirmação de tudo aquilo que Cristo nos falou, de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. E ainda diz mais, diz que serão felizes também aqueles que, além de estarem trabalhando para Jesus, convidarem outros a participar. Daí Cristo diz aqui no texto: venham a mim todos os que calaram os seus melindres, as suas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Ou seja, aquelas pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo, um pouco dos seus recursos, da sua energia, tá entendendo? Do seu conhecimento, para contribuir de alguma maneira. Na verdade, não é somente os espíritas que Cristo está chamando aqui nessa mensagem. São todas as pessoas que tiverem com boas intenções, com boa vontade de querer ajudar e contribuir. Agora tem uma frasezinha muito interessante, certo? Que é exatamente a última frase do texto, que diz assim: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Eu acho que depois de ler essa mensagem, se você parar um pouquinho para pensar, você consegue entender. Porque ele diz: os primeiros serão os últimos, os primeiros na terra, aqueles que tiveram uma posição muito melhor na terra, né? Os primeiros da terra serão os últimos no reino dos céus, porque só pensaram em si mesmos, só pensaram em riqueza, em luxo, em poder. E os últimos da terra serão os primeiros no reino dos céus. Exatamente, confirmando tudo o que está escrito aqui nesse texto. Aqueles que trabalharam pelo próximo, que esqueceram um pouco de si mesmos e trabalharam pelos outros, serão os primeiros no reino dos céus. Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse estudo. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, que eu terei o maior prazer de lhe responder, tá certo? Deixe também a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito dessa mensagem de Jesus. E eu queria pedir para que você pudesse compartilhar esse vídeo
com os seus amigos no Facebook, com outros grupos espíritas, tá certo? Se você estiver assistindo pelo YouTube, no nosso canal, se você ainda não estiver inscrito, por favor, se inscreva para não perder os próximos estudos, tá certo? Queria agradecer a sua atenção e pedir para que Deus lhe abençoe e lhe ilumine todos os dias de sua vida, tá certo? Nós temos encontro marcado toda segunda-feira às 8 horas, aqui no grupo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, pessoal.